Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos iniciar a questão 109, que fala da quarta classe de espíritos, que são os espíritos instruídos ou sábios, né? Então, o que os distingue especialmente a extensão de seus conhecimentos. Então, esses espíritos instruídos ou sábios, eles são diferenciados pelos outros espíritos porque eles têm muitos conhecimentos. Então, eles se distinguem por essa extensão. Preocupam-se menos com as questões morais e mais com as questões científicas, para as quais possuem mais aptidão. Mas eles não encaram a ciência senão sob o ponto de vista de sua utilidade e não colocam nisso nenhuma das paixões próprias aos espíritos imperfeitos. Então é assim que Kardec fala dos espíritos instruídos ou sábios. Esses espíritos têm muitos conhecimentos, eles têm um conhecimento muito voltado para a ciência, então eles não dão tanta atenção às questões morais. Não é que eles não sejam, né, de moralidade maior, mas eles se preocupam mais com as questões da ciência, com as questões científicas. Por quê? Porque eles têm mais aptidão para isso. Alguns espíritos têm mais aptidão para as questões morais. Alguns espíritos têm mais aptidão para as questões científicas. Então, esses espíritos instruídos, eles têm mais aptidão para as questões científicas, né? Mas eles utilizam a ciência pela sua utilidade, não é só pela ciência, mas pela sua utilidade. E eles não colocam aí nenhuma das paixões dos espíritos imperfeitos. Ou seja, eles não querem se sobressair na ciência, né, porque eles não são orgulhosos. Eles não querem dizer que eles sabem mais do que as pessoas. E Miramês, a respeito desses espíritos, fala o seguinte: os espíritos instruídos possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, é o que falamos, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático, o que nós falamos, aplicar, ter um sentido prático desses conhecimentos. São espíritos já desligados da matéria, que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas por prazer de amar. Uma coisa interessante aqui que o Miramês fala, que esses espíritos já são desligados da matéria. Daí pode surgir uma questão assim: mas se eles são desencarnados, eles já são desligados da matéria. E é um ledo engano a gente pensar dessa maneira. O espírito, para se desligar totalmente das coisas materiais, ele tem que evoluir mais, ele tem que crescer. Então, esse tipo de espíritos instruídos, eles já têm esse desligamento da matéria, ou seja, eles não dão tão importância mais às coisas materiais, e quando eles estão encarnados, porque é claro, esses espíritos não são ainda puros, então eles precisam reencarnar ainda, mas quando eles estão encarnados, eles dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas por prazer de amar. São aquelas pessoas bondosas, que fazem o bem,
que ajudam a todas as pessoas. Estão completamente desligados da belicosidade. Não gostam de briga, de encrenca, de guerras. Ao contrário dos espíritos malfeitores, que fazem das guerras o próprio alimento e as têm em suas vidas como honra para a nação que pertence. O que para os espíritos impuros, orgulhosos e egoístas pode dar origem até uma revolução, a eles não provoca reações de desatino. A sua maior grandeza é o desprendimento por conhecer que tudo pertence a Deus e que tudo que usamos é por empréstimo da misericórdia divina. Eles já têm essa compreensão. Nada é nosso. É empréstimo de Deus para nós. Tudo que a gente tem de bom é empréstimo de misericórdia divina. Que Deus tem misericórdia para conosco. Então, Ele nos dá de empréstimos. São conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível na vida da alma. Conhecemos-nos pela amplitude dos seus conhecimentos e pelo prazer que tem em disseminá-los, ao contrário dos espíritos egoístas, que escondem tudo que aprendem por vaidade. Tem pessoas que, quando vão ensinar alguma coisa, escondem conhecimento para poder dizer que sabe mais. Aquela história na linguagem popular, não ensinam o pulo do gato. Ensinam até uma parte, mas não ensinam o resto para a pessoa não ficar igual a eles ou melhor, né? Deus nada fez com medidas e quanto mais damos com amor, mais recebemos. Eles já têm esse entendimento. Quanto mais ajudamos, mais somos ajudados. E quanto mais alegramos, mais somos alegres. Isso que a gente precisa entender. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Quanto mais a gente ajuda o nosso próximo, mais a gente é ajudado. Quanto mais a gente alegra as pessoas, nós também ficamos alegres. É tão bom fazer o bem, uma pessoa que está triste, levar até ele a alegria. A gente fica alegre também. Então, ensina-nos o saber, aquele que provém da divindade, que a luz do conhecimento deve ser qual o sol, fazer-se conhecido sem distinção, porque é dessa forma que nasce a fraternidade e cresce o amor. Os verdadeiros espíritos sábios foram e continuam sendo poucos na Terra. Então, esses espíritos instruídos são poucos ainda na Terra, né? Dado o ambiente agressivo do mundo, eles são admirados, mas não ouvidos. São festejados, mas esquecidos. Às vezes a pessoa admira, mas não querem ouvir o que eles falam, porque não vai dar de encontro com o que elas pensam. Vai fazer com que ela perca a vontade de praticar algumas asneiras na vida e também achamos que eles são maravilhosos, festejamos, mas esquecemos deles. Grande parte da sociedade os tem como inofensivos, mas na realidade eles não são aproveitados por aqueles que encaram a ciência do ponto de vista das paixões e interesses tendenciosos. Por isso que eles são poucos, que mesmo as pessoas instruídas, mas que estão utilizando para o seu orgulho, no seu egoísmo, não são como esses espíritos. Então, esses que são, por isso que eles são poucos, porque eles não se preocupam com eles,
de aparecer, de mostrar que eles sabem mais do que as pessoas. O futuro vai mostrar a necessidade desses espíritos nos caminhos da sociedade para ajudá-la a vencer as dificuldades internas, porque o homem que vence a si mesmo não encontra obstáculos externos. Às vezes a gente pensa que é só ficar retirando os obstáculos de fora. E a gente não presta atenção quantos impedimentos internos nós temos, que não permitem que a gente caminhe, que a gente evolua. Os espíritos instruídos são dotados da facilidade de liderar as raças para uma vida melhor, onde o bem possa crescer e a fraternidade dominar os corações. Eles se preocupam menos com as condições morais das criaturas e dedicam-se a estas com intensidade, benevolência, cordialidade, tolerância. Acham que a moral se amolda ao tempo e é consequência da sabedoria. Entendem que a mente educada nas linhas do saber supera todas as atividades, mesmo que essas sejam contrárias às regras estabelecidas pelas religiões. Então, eles acham que quando a gente tiver mais conhecimento, a gente vai adquirir a sabedoria, a gente vai melhorar moralmente através do conhecimento, porque muitas pessoas não melhoram porque ficam na ignorância, não procuram o conhecimento. E quando a gente procura o conhecimento, esse conhecimento vai nos dar vontade de melhorar. Eles entendem que a mente educada nas linhas do saber supera todas as atividades. Não são muito dados às regras de moralidade, em função que os homens se empenham em pregar aos outros pelas teorias. Quase sempre não pertencem a grupos religiosos, não gostam de ler livros de tais fontes. Quando desencarnados, procedem do mesmo modo, mas o tempo, pelas mãos de Deus, os irá colocando nas faixas da superioridade, ganhando amplitude no mundo que concerne a universalidade. Então, esses espíritos, eles têm muita sabedoria, não são orgulhosos, não são egoístas, mas eles também não se preocupam tanto com moralidade e religião. E eles acham que, se nós tivermos o conhecimento, a gente vai, então, evoluindo e vai chegando à necessidade. Na questão 110, que fala da terceira classe, os espíritos prudentes, que alguns também chamam de sábios. As qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distinto. Então, olha a diferença desses espíritos instruídos que nós vemos na questão 109. Eles se preocupam mais com a ciência do que a moralidade. E esses espíritos prudentes, que também são chamados de sábios, as qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distinto. Então, eles se preocupam mais com a moral. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta um julgamento reto sobre os homens e as coisas. Então, eles diferem um pouco dos espíritos instruídos, porque os espíritos instruídos se preocupam mais com a ciência e acham que com o tempo, com o conhecimento, a moral vai se melhorando. Esses espíritos prudentes ou sábios, eles se preocupam mais com as qualidades morais.
né? E eles não têm conhecimentos ilimitados, porque conhecimentos ilimitados só quando a gente for um espírito puro. Então, eles não têm conhecimentos ilimitados, mas eles têm uma capacidade intelectual muito grande, que dá para eles fazerem um julgamento sobre os homens e sobre as coisas. E Miramês, a respeito desses espíritos, que ele chama espíritos de sabedoria, ele fala o seguinte: os espíritos de sabedoria são dotados de autoconhecimento moral, como nós vemos, e não ficam apenas na teoria, porém, vivem esse conhecimento que manifestam em suas atitudes. Então, veja bem, a diferença, eles têm um autoconhecimento moral, mas eles não ficam só na teoria, porque eles vivem esse conhecimento. E como que eles vivem esse conhecimento? Nas atitudes deles, a gente observa, né? A evolução espiritual é engenhosa, ela cresce em todos os rumos e, com o passar dos tempos, se concentra em um só ponto na unidade universal, a perfeição. Todos nós estamos caminhando para isso, para a perfeição. A escala evolutiva da alma é enorme. O espírito vai ascendendo em direção à luz e a sua filosofia maior é o trabalho, aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. Aí uma receita para nós. Veja bem, o espírito ele sempre vai ascendendo em direção à luz. É uma coisa que nos chama, caminhar sempre. E como que a gente chega nisso? Como que a gente age dessa maneira em direção à luz? Pelo trabalho. Não tem outro jeito. Mas que trabalho é esse? Um trabalho que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. Porque muitas pessoas trabalham, mas não se lembram dessa parte. O espírito de sabedoria já não tem certas ligações no mundo físico, já se livrou de paixões inferiores. Dá para a gente analisar bem, né? Não tem mais ligações com o mundo físico. Paixões inferiores longe deles. Alimenta uma força poderosa no coração, o amor. Sente a fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo em que vive. A doação é espontânea, é natural, não existe troca. Eu só dou se acontecer isso comigo. Eu só amo se o outro for desse jeito. Não, de maneira alguma. É espontâneo. Além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual e desejam que os homens avancem no conhecimento. Não é porque eles têm conhecimento moral que eles só vão ficar naquela parte, mas eles também acham que todos têm que ter conhecimento, que tem que avançar. No entanto, empenham-se para que esse conhecimento seja usado a serviço da caridade e do amor. Não é o conhecimento por conhecimento. Porque nós conhecemos muita gente que tem muito conhecimento, mas não aplica, não faz nada com ele, fica egoisticamente guardado para ele mesmo. Todo esse conhecimento tem que ser usado a serviço da caridade e do amor. Quanto mais a gente conhecer, mais condições nós temos de nos doar, de praticarmos a verdadeira caridade.
que vai ser a tolerância, que vai ser a paciência, que vai ser o cuidado que a gente vai ter com as pessoas que estão nessa escala lá atrás, necessitando de ajuda para crescer, para evoluir. E esse seria o nosso papel. Interessante, né? Esses espíritos visitam a Terra, inspirando os homens de saber e os dotados de vida moral, fazendo crescer assim o entendimento. As reencarnações desses espíritos são raras, mas estão aumentando com o ambiente que se forma e se está processando no planeta. Nós estamos num processo de regeneração e precisamos desses espíritos que têm sabedoria para nos orientar. Então, eles têm vindo, sim, à Terra, reencarnando entre nós, com muito sacrifício, porque eles já têm um conhecimento maior, eles já têm uma moralidade maior, e eles vão ter de conviver com pessoas de nível muito mais baixo que o deles. Mas é justamente o poder que eles têm, pela bondade que eles já desenvolveram, por tudo que eles já conseguiram evoluir. A distância entre o espírito primitivo e esses seres é enorme. Os números dos anos se perdem na fraca matemática da Terra. Muito se fala da gênese da alma, entretanto, pouco se compreende dos processos pelo qual surgiu o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai. Para simplificar, fala-se que ele veio e volta para Deus. Porém, os processos desse vir e voltar é que vamos conhecer quando aprendemos essas lições, tendo como escola o espaço e como mestre o tempo. Nas nossas idas e vindas para o plano espiritual, voltando, reencarnando na Terra, durante bastante tempo, nós vamos chegando, então, a conhecer, a aprender essas lições de sabedoria. O espírito de sabedoria é um espírito feliz por conhecer e viver em plena harmonia espiritual. Já encontrou a paz porque a procurou dentro de si, trabalha em favor de todos por amor. Nada então abala esses espíritos. As situações conflitantes, de brigas, de confusões, porque eles já conhecem essa harmonia, eles vivem nessa harmonia espiritual. A paz já reside dentro deles. Então vamos falar como Jesus. O reino de Deus já está dentro do coração deles, né? Mas por quê? Porque foi um trabalho que eles fizeram mesmo, que eles procuraram essa paz dentro deles mesmos. Por isso eles têm condições de trabalhar em favor de todos, por amor mesmo. As dificuldades que encontramos para dominar todos os sentimentos, para nos desprender das exigências materiais, para termos uma vida moral exemplar, é, pois, a falta de elevação espiritual. Mas somente conquistamos com esforço aquilo em que nos empenhamos todos os dias para melhorar. Então é aquela história. Chico Xavier falava, o espírita não tem que ser melhor que ninguém. Porque tem essa conversa aí, a pessoa fez alguma coisa, mas ele não é espírita. O Chico Xavier falava sabiamente o seguinte, o espírita não tem que ser melhor que ninguém, mas ele tem que ser melhor do que ele é a cada dia. E é isso que está falando isso. Nós conquistamos com esforço aquilo em que nos empenhamos todos os dias para melhorar.
Hoje a gente já é um pouco melhor do que uns tempos atrás. Mas se a gente fizer uma análise da vida da gente, desde que a gente começou a estudar a doutrina espírita, e a gente não melhorou nenhuma vírgula, não mudou nada em nós, é porque a gente entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em nós. Então nós precisamos fazer com que o espiritismo entre em nós, porque com seus postulados, com suas lições, com as instruções que os bons espíritos nos dão, nós temos instrumentos para melhorarmos a cada dia. Tudo de bom que devemos encontrar, que deverá nascer dentro de cada ser, surge da conquista pelas linhas determinadas por Deus na sequência da vida. São conquistas nossas. Hoje, com certeza, nós somos muito melhores do que há 100 anos atrás. Temos mais conhecimento, temos mais esclarecimentos, temos mais ferramentas à mão para podermos aprender melhor e temos muitos exemplos à nossa volta e também da espiritualidade amiga para entendermos a necessidade de melhorarmos. Então, assim, deve-se compreender que para atrair a atenção desses espíritos, é justo que manifestemos virtudes compatíveis com o seu nível de vivência espiritual. Senão nós vamos ter nem para nos orientar. O aspecto a que eles dão maior atenção é a caridade, mas quando feita por amor. Não é aquela de ficar jogando coisa na mão do outro e se distanciando logo para não ver a miséria, para não incomodar. Ou então o mau cheiro daquele mendigo. Não, de jeito nenhum. É a verdadeira caridade. Fecha o nariz e seja gentil. Né? É nesse sentido que descem mensagens e mais mensagens, nos dizendo que a caridade é um sol e que o perdão nos abre os caminhos para a verdadeira fraternidade. Caridade é um sol. O sol aquece a todos, limpa os miasmas, ilumina. A caridade é assim, né? E o perdão nos abre os caminhos para a verdadeira fraternidade. Quem não perdoa não pode ser fraterno, não tem condições. Não nos faltam esses preceitos. Os ouvidos dos homens de boa vontade têm captado muito acerca da salvação. Como pode ela surgir dentro de cada um? Agradeçamos a esses espíritos de sabedoria, pedindo a eles que nos abençoem a todos, nos ajudando a entender a vida e a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que nos fala o Espírito Miramês sobre esses espíritos sábios ou prudentes. Nós passamos agora para os espíritos superiores, que é a segunda classe. Mas nós vamos deixar esse estudo para o próximo programa, porque nós já estamos no nosso tempo limitado. Então, continuaremos na questão 111 com os espíritos superiores no próximo programa. Que Jesus nos ajude a praticar essa verdadeira caridade com muito amor nos nossos corações. Claudete Moura para o Divulgar.net.